Colocar aqui bem. Não sei como é que vai estar a imagem aí para vocês de novo. Ai. Graça e paz para todos aqueles que estão aí e que irão acompanhar, né, comigo de novo aí essa live de novo. E eu queria fazer pelo menos algumas considerações iniciais, né, antes da gente dar continuidade ao estudo do Salmo que nós demos no início a semana passada, que foi o Salmo 37, não é verdade? Quem vinha ali acompanhando observou que eu tinha dado início ali e a gente vai dar continuidade agora. Só que como lá foi a primeira vez, né, que eu fiz uma live, que eu não tinha costume de fazer essas coisas, geralmente eu faço a gravação normal aqui e depois eu publico ela no meu canal no YouTube, ok? Então foi aquela questão de marinheiro de primeira viagem, né? Então teve algumas questões que eu não sabia como era que manuseava, né? Eu tentei aqui pela configuração, não sei se vai dar para vocês verem aí, ó, a Bíblia, mas eu acho que deve estar aparecendo aí, invertido, né, para vocês. Olha, é devido ao meu celular, certo? Eu procurei saber sobre isso aí, e tem celular que ele tem a função de você reverter a posição da imagem para ficar aparecendo a imagem aí correta para vocês. Nesse meu celular, infelizmente, ele não tem essa função. Entendeu? Mas eu não estou aqui para estar mostrando foto nem estar mostrando nada para os irmãos, né? O meu objetivo aqui é ser claro, né, em transmitir a palavra. E como eu estava falando, né, na primeira vez, teve pessoal que estava fazendo alguns comentários e eu não sabia, né? E na hora eu também interagia com as pessoas que estavam comentando. E eu fui procurar tentar lidar com essa situação e eu percebi que isso é ruim. Certo? Ruim o quê? Não, ruim não é você fazer o comentário, você pode fazer o comentário. O ruim, no caso, para mim, é você fazer o comentário aí agora, né? E eu ficar, né, respondendo e tal, porque aí, infelizmente, vai ficar ruim para mim, porque vai cortar a minha linha de raciocínio, né? Porque eu tenho que parar para dar um agradecimento, desejar a paz, né? Que o Senhor abençoe e tal, tudo mais. Ou responder talvez alguma pergunta que você queira estar fazendo aí na hora. Eu cheguei à conclusão que isso não é legal, né? Eu peguei informações com outras pessoas que já são aptas a fazer essas lives, né? E isso aí porque fica o tempo todo, se eu ficar respondendo para A, para B, vai, em algum momento corta o raciocínio da mensagem, entendeu? E aí fica ruim para mim, entendeu? Porque às vezes pode até desviar um pouco do foco, o objetivo que eu tenho pretendido para trazer essa mensagem, quase não sai. E aí fica ruim. Então, irmãos, se os irmãos fizerem comentários, colocarem alguma pergunta, no momento da mensagem eu não vou estar respondendo, certo, meu irmão? Pelo amor de Deus, não se chateie. Ou não é que eu não vou estar dando atenção aos irmãos, não é isso. É porque vai cortar aqui o meu foco, a minha linha de raciocínio que eu venho tentando trabalhar para trazer um esclarecimento mais claro da palavra de Deus, certo, irmão? Então, não se chateie se eu não responder ao que você digitar aí. Eu espero que você esteja entendendo o que eu quero aqui falar. Eu estou dizendo isso porque eu procurei saber como é que funciona esse negócio aí. Algumas pessoas me deram essa ideia, outras pessoas deram outras ideias, então o que eu achei por bem vai ser essa questão, certo? Então não tem como eu responder agora a supostos comentários que no decorrer dessa mensagem alguém possa fazer, certo? Eu espero que eu esteja sendo compreendido. A minha intenção aqui não é denegrir a imagem ou religião de ninguém e muito menos falar mal de igreja nenhuma. Até porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. E ai daquele que fala mal do corpo de Cristo. Vai ter que prestar conta com a cabeça, que é o nosso Senhor Jesus. Ok, irmãos? Então eu espero que você possa ter entendido essas primeiras considerações iniciais que eu estou aqui fazendo. E como prometido, era para me ter feito essa live ontem, mas ontem tive alguns contratempos aqui, não deu para fazer a gravação, certo? Eu espero estar continuando e vou continuar com ela. Espero não, eu vou continuar com ela agora, né? Olha aqui. Tem hora que fica meio que esquisito, né? Meu português, mas é assim mesmo. A gente vai aprendendo com um pouquinho do andar da carruagem, certo? Então, vamos aqui dar continuidade
ao Salmo 37, que é um salmo de um conteúdo bastante profundo, vamos assim dizer, até porque se tratando da palavra de Deus, né, eu não tenho aqui a capacidade, né, eu quero deixar aqui bem claro, de esgotar todos os assuntos ou fazer conjecturas a ponto de extrair tudo que esse salmo aqui oferece, né? Não, eu não tenho a capacidade para isso, eu apenas estou aqui tentando, né, através do meu pequeno conhecimento, de meus pequenos estudos, né, trazer algo que possa contribuir para a sua edificação, para a minha edificação e assim para a edificação do povo de Deus. Então, se você está aí com a Bíblia, então se você não está, né, eu peço, se você quiser, você aí fique aí de posse de uma Bíblia e abra no Salmo 37. Apenas fazer uma pequena recapitulação, né? Na aula, na transmissão anterior, nós fizemos aqui apenas um pequeno panorama do Salmo, né? Fizemos algumas abordagens iniciais, né? Mostramos a sua estrutura, que ela é composta de 40 versículos, ela é muito grande, né? A gente vai dividir ele aqui em quatro fases, em 4 etapas, né? A primeira etapa lá foi onde nós aprendemos aqui sobre a recompensa vem do Senhor, ou seja, onde o salmista aqui ele traz palavras de sabedoria, né, para que o povo de Deus aprenda a ter discernimento e entender, né, sobre a questão que muitas vezes os ímpios eles estão em uma prosperidade muito mais abundante do que os justos. Mas isso não significa, né, que Deus abandonou ou que Deus está esquecendo, né, de cumprir a sua promessa com o seu povo. Não, não é isso. O Salmo não quer dizer isso aqui, certo? Ele apenas na sua primeira estrutura, ele ensina a necessidade de você ter paciência, né? E isso é uma coisa que é muito difícil em pleno século XXI. Com o avanço tecnológico, o corre-corre, você querendo ter de tudo ao mesmo tempo, e muitas vezes não é dessa maneira que Deus tem reservado para aqueles que lhe temem, para aqueles que lhe obedecem, certo? Então, essa primeira parte aqui do Salmo, dos versos 1 ao verso 11, ele ensina aqui a necessidade de sabermos, né, esperar o tempo certo, onde Deus ele cumpre com as suas promessas ao seu povo, né? Nós sabemos que a palavra de Deus ela é infalível. Apesar de ter muitas pessoas que não creem na sua infalibilidade ou na sua inerrância, para mim, a Escritura ela é infalível, ela é inerrante. Apesar de você querer mostrar que não, ela não se contradiz, ela se completa. E muitas vezes a mensagem ela não é tão clara, né? Às vezes eu vejo pessoas que estão ministrando, né? E às vezes pega algum trecho da Escritura e diz, não, isso aqui está muito claro. Bom, nem tudo na Bíblia é tão claro como parece estar claro, né? Aqui há um contexto onde esse versículo ele foi inserido, há uma situação política ali, geográfica, e tudo isso aí se faz necessário você ter um conhecimento para que você possa realmente entender o que aquela palavra disse para aquele povo naquela época e o que ela está dizendo para nós hoje. Então, não é tão claro assim. Eu concordo, é lógico que tem algumas passagens que são claras, mas tem algumas que não são. Então, se faz necessário você se debruçar, você ter mais paciência, você não, nós, né? Eu não posso ficar excluído dessa situação. Então, não é tão assim por esse lado como a gente pensa, certo? Então, a gente viu aqui na primeira parte, na semana passada, né? Ele ensinou aqui a necessidade de termos paciência. Eita, mexeu aqui a câmera. Aqui é improvisado, viu, gente? Para você ver que é ao vivo. Então eu estou aqui colocando de novo. Eu não sei se está legal aí, certo? Beleza. E a gente hoje vai trabalhar a segunda parte desse salmo, que ela vai do verso 12 até o verso 22. Entendeu? Então o meu objetivo aqui é ser rápido, né? Ser claro, né? Poder contribuir de alguma forma para que você possa tirar lições proveitosas para o seu dia a dia, gente. Isso aqui não é para entrar aqui no ouvido e ficar para a gente, não. Isso aqui é para a gente melhorar a nossa prática, a nossa atitude cristã, porque tem deixado a desejar, entendeu? Mas isso não quer dizer que a gente não pode melhorar. Nós podemos melhorar. Então, eu vou tentar aqui trazer algumas lições práticas desses versos que se encontram do verso 12 até o verso 22. E para essa segunda parte aqui, onde o salmista aqui ele vai introduzir aqui um assunto também
relacionado e comparado com a primeira parte, né? Que é a necessidade, que ele ensina aqui, também trabalhando a questão da paciência, da confiança, de saber esperar o tempo certo, entendeu? Então, o tema para essa mensagem, dessa segunda parte, é a paciência em esperar pelo justo juízo de Deus contra os ímpios. Então, é uma situação onde aqui, Davi, ele traz aqui algumas lições e faz algumas comparações, contrapondo uma questão com a outra, para ali ele trazer princípios, né, que vão mostrar e provar que mesmo em meio a situações difíceis, há propósito ali de Deus. A gente não entende, não sabe como é que Deus, nós não sabemos como Deus utiliza essas questões, muitas vezes até para falar ao seu povo, ou para trazer alguma lição, ou dar alguma direção ao seu povo. Mas aqui, Davi ele ensina alguns princípios, certo? Algumas atitudes e postura de posição que nós devemos tomar, a qual colocarmos em prática, com certeza ela irá funcionar corretamente, certo? Então, se você estiver aí com a Bíblia, eu queria que você abrisse aí no Salmo 37, onde aqui nós vamos trabalhar do verso 12 até o verso 22, certo? É um pequeno trecho também desse Salmo, e essa é a segunda parte, ok? Eu estou aqui portando a versão Almeida atualizada. Eu vou ler esse trecho para os irmãos, que diz assim, ó: trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê, ó, está se aproximando o seu dia. Olha como é curtinho, tá vendo? Já que está dando uma lição interessante já. Ele continua aqui, ó, no verso 14, ó: os ímpios arrancam da espada e estendem o arco para abater o pobre e o necessitado, ó, para matar os que trilham. Olha qual é o objetivo do ímpio, né? Os que trilham o caminho reto. Quem são esses que trilham o caminho reto? Verso 15, ó: a sua espada, porém, olha só, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios, olha as consequências, serão quebrados. Mas os justos, ó, o Senhor os sustém. Olha que palavra abençoada para aquelas pessoas que se portam no caminho reto, né? Que se portam no caminho do temor ao Senhor. Então você está vendo aqui que há uma recompensa. Ele deixou aqui, ó, bem claro, na última parte do verso 17. Olha o que diz aí, eu vou repetir, ó: mas o justo, o Senhor os sustém. Ou seja, o Senhor os guarda, os mantém, os deixam a salvos. Mas para que você fique nessa posição, se faz necessário você manter o caminho que o Senhor tem trilhado. E a questão de confiar no Senhor. Verso 18 diz assim, ó: o Senhor conhece, olha só, isso aqui fala da onisciência do nosso Deus Todo-Poderoso, ó: o Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Olha aí qual deve ser o nosso objetivo. Tá vendo aí, ó? Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, olha agora, aqui no finalzinho aqui, ele faz uma questão de comparação e de consequências finais para os caminhos que foram traçados por escolhas próprias. Olha só, os ímpios, no entanto, perecerão. E os inimigos do Senhor, os inimigos do Senhor, Deus tem inimigo, ó, dá para entender, gente? Complicado, né? Ó, serão como o viço das pastagens. Lá na frente a gente vai explicar um pouquinho o que significa essa expressão viço das passagens. Eu não sei aí como é que está na sua versão, ok? Eu tenho aqui um material, eu tenho um monte de material aqui. Nessa versão que eu estou aqui portando, o autor aqui colocou a tradução como viço das pastagens, certo?
Eu vou ler esse mesmo versículo em outra versão, para ver se vai ajudar melhor, certo? Deixa eu tirar aqui. Eu tenho aqui um material que dá para a gente trabalhar aqui bastante legal, certo? Eu quero ler, até eu estou com um pouco de dúvida o que significa essa expressão vício das pastagens, que se encontra no verso 20. Essa outra versão aqui, que eu estou aqui com ela aqui em mãos, olha, aparece ao contrário aí para vocês, né? Mas aqui é a nova versão internacional, ok? Então, na nova versão internacional aí, o verso 20, ó, ele traduziu aqui, ó, da seguinte maneira. Olha como ficou mais bem claro de você entender quando você... Isso aqui é a necessidade de você ter outras versões para você entender melhor o conteúdo escriturístico, certo? Olha o verso 20 na versão NVI. Lá é vício das pastagens, certo? Mas na NVI, olha como ele traduziu, ó. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos. Agora ficou melhor de você entender o que significa vício das pastagens, né? Ó. Desvanecerão como fumaça. Legal? Isso aqui é a versão NVI. Então acho que dá para vocês verem aí, ó. Né? Nova versão NVI, ok? Bíblia aqui é o que não falta, certo? Dá pra gente comparar aqui textos com mais textos, assim a gente vai tirando algumas conclusões mais claras, certo? Então, continuando aqui, ó, o verso 21. O ímpio pede emprestado e não paga. Será que é só o ímpio? Olha só, vamos lá. Calma aí, hein? O justo, porém, se compadece e dá. Ele começa aqui a fazer antagonismos, né? A colocar as situações, não é situações, não é assim, mas atitudes de uma contra a outra para mostrar aqui a diferença que há entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. Olha só, o verso 22 diz assim, ó. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. Aqui é outra passagem, nesse mesmo versículo, né? Aonde os TJs, as testemunhas de Jeová, gostam de utilizar, né? Para mostrar que a vida do justo será eternamente aqui na terra. Eles se utilizam também aqui dessa passagem aqui também. Mas o texto aqui é um texto poético e não é dessa maneira que ele deve ser colocado. Há uma exegese que deve se fazer mais bem apurada para chegar a uma conclusão mais bem, vamos assim dizer, condizente com o todo. Eita caramba, a câmera bateu aí de novo, minha gente. Parece que é meus pés aqui que tá batendo, certo? Joãozinho, nós estamos aqui trabalhando o Salmo 37, valeu? Então, continuando, ó, tá vendo que eu tenho que às vezes parar. Salmo 37, Joãozinho, acompanha comigo aí, em nome de Jesus. Olha só, Salmo 37, o verso 22 de novo. Ó. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. E serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Esse texto aqui, esse verso 22, ele é um pouco complexo e ao mesmo tempo não. Por quê? Porque na nossa leitura aqui, gramatical e literal, nos deixa a entender que Deus abençoa alguns e que amaldiçoa a outros. Esse é um texto muito complexo, a gente vai trabalhar um pouco nele, né? Mas aí, se a gente for levar para essa linha de raciocínio, ela infelizmente ela não vai condizer com o todo. É sempre essa questão que eu gosto de trabalhar, meus irmãos. Trabalhar com o todo da palavra de Deus. Né? Porque a Bíblia diz, se Deus é amor, então ele como é? Amaldiçoa alguém. O sentido aqui do termo amaldiçoar significa que Deus lança maldição realmente sobre alguém e apenas abençoa uma pequena parcela da humanidade. Como é que a gente entende bem esse texto aí, ok? A gente vai tentar trabalhar ele no decorrer da mensagem. Eu espero poder responder a essa indagação, certo? Mas também aqui quero deixar claro que eu não sou apto, não sou capaz de responder a todas as perguntas, porque também eu tenho várias dúvidas, entendeu? Mas a minha missão aqui é que o Espírito Santo ele me ilumine, que ele também ilumine a você que está assistindo, para que você possa compreender a ênfase central aqui deste salmo, certo? E para terminar, o verso 22, esse verso 22 aqui, na verdade, ele é o resumo
de todo o Salmo, dos 40 versículos, se resume aqui nesse verso 22, onde ele diz o seguinte, ó: aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Ok, irmãos? Então, nós fizemos aí essa pequena leitura que se encontra no Salmo 37, do verso 12 até o verso 22. Aqui é um bloco onde ele vai tratar de uma situação específica. Esse Salmo 37 ele é muito interessante, né? Ele é composto de 40 versículos, mas eu gosto de comparar esse Salmo 37, por exemplo, com os quatro evangelhos, certo? Ou seja, os 4 evangelhos falam da obra de Cristo, fala de Jesus Cristo, certo? Porém, falando da mesma pessoa, mas de um prisma diferente do outro, ok? Então esse salmo aqui, na verdade, ele é considerado como essa colocação dos evangelhos. É como se Davi aqui estivesse expressando um tipo de assunto, mas mostrando ele de 4 maneiras diferentes. Nós vimos a primeira maneira como Davi colocou a semana passada, e Davi agora ele vai tratar do mesmo assunto agora, mas mostrando por outro ângulo, certo? Então nós vamos começar a extrair aqui algumas lições práticas para a nossa vida. Eu espero ser objetivo e espero que você possa entender a mensagem que eu quero transmitir com esse Salmo 37, ok? Então, nesse bloco aqui, nessa perícope, assim nós podemos dividir esses 10 versículos aqui como uma perícope, onde ele está tratando de uma outra questão, onde ele ensina a esperarmos que Deus, mesmo em meio às calamidades, Deus não vai permitir que o justo seja derrotado, né? Por mais que ele sofra situações de calamidades terríveis, até que venha sofrer ou padecer necessidades ali, mas Deus, no seu momento final ali, ele ampara, ele traz o socorro e ele dá ali, vamos assim dizer, escapes, saídas de escape, onde você pode ali passar por aquela situação ali, sentir que Deus é quem está livrando, é quem está guiando ali o barco quando você está ali andando por cima das tempestades, certo? Então, o verso 12 aqui, eu queria que você, se você puder continuar com a Bíblia aí aberta, certo? Você acompanhar comigo, porque é bom você estar com a Bíblia aberta, até para que você possa comparar aquilo que eu estou falando com o que está escrito, né? E você ter um discernimento para poder entender, certo? Então, no verso 12 aqui, a gente pode aqui já tirar uma conclusão muito interessante aqui, onde esse verso 12 aqui, isso fala praticamente, ó, de quão mal é o coração do homem sem Deus. Ou seja, quanto mais longe de Deus, mais perverso o homem se torna. Confira comigo o verso 12 novo. Ó. Trama o ímpio contra o justo. Ou seja, tramar, arquitetar planos. E isso aí você pode ver que quando você projeta algo, você só pode externar e projetar algo nos seus pensamentos quando eles primeiro saem diretamente do seu coração. Então, Davi começa a mostrar aqui, ó, o quanto o homem que não teme a Deus, ele vive na sua impiedade. Isso mostra o quanto o seu coração, o quanto o coração do homem sem Deus é mau. Isso aí corrobora com a questão da depravação do homem após a queda, após o seu pecado lá no Éden, e que corrompeu todo o seu ser, né? Aqui também há uma questão polêmica que eu não vou entrar nesse mérito, né? Que é a questão da diferença entre o calvinismo e o arminianismo em relação à depravação total, que o homem ficou totalmente depravado, né? E longe de Deus. E por suas próprias capacidades, ele é impossível se voltar para Deus sem que haja uma intervenção divina primeiro em sua vida, entendeu? Eu concordo, certo, com essa questão, porque aqui, olha agora onde eu vou utilizar aquela expressão. Tá claro. A gente pode dizer, deduzir que está claro, mas não está tão claro quando a gente vai se comparar essa questão com o todo da Bíblia. Mas aqui Davi observou, e Davi ele falou, inspirado pelo Espírito Santo, que ó, o ímpio, ele trama, né,
contra o justo, ó, e contra ele ringe os dentes. Essa expressão aqui é uma expressão poética, né? Onde Davi aqui ele usa essa expressão aqui, ringir os dentes, né? No sentido de que o ímpio ele tem repugnância, vamos assim dizer, né? Ele tem uma raiva de uma perspectiva tão maligna, né, que ele range os dentes, no sentido de uma inveja totalmente maligna, a ponto de querer a todo custo tirar a vida do justo. Essa expressão é uma expressão poética, onde ele fala aqui, ringir os dentes. Mas essa aqui é interessante porque, se você observar comigo, em questão também, vamos voltar também ainda, a questão de o coração do homem sem Deus, ele ser totalmente depravado. Uma passagem, eu queria que você abrisse comigo lá em Gênesis. Abra comigo lá em Gênesis, que você vai ver que expressão interessante tem lá, no livro de Gênesis, no capítulo 6, certo? Que talvez ela possa corroborar com a questão da depravação, sobre a maldade que permeia o coração do homem sem Deus. E os seus pensamentos sempre serão contra Deus, sempre serão negativos, sempre serão a favor do mal. Olha o que diz aqui para corroborar com esse pensamento que Davi coloca aqui no Salmo 37 e no verso 12. Olha o que diz Gênesis capítulo 6, a partir do verso número 5, diz assim, olha só. Viu o Senhor que a maldade do homem tinha se multiplicado na terra. Olha agora a continuidade do versículo, viu? Ele vai agora falar sobre o homem interior, a sua essência dentro de si, olha só. E que era continuamente má. Verso 5, do Gênesis 6, o verso 5. Ó. Era continuamente má todo desígnio do seu coração. Então o pecado, meu irmão, meus amados, o pecado fez com que o homem se distanciasse muito, mas muito do propósito de Deus, né? A ponto de que todos os seus desejos, tudo que o seu coração almeja, todos os seus planos, eles sempre vão pender, vamos assim dizer, né? Ele vai para o lado negativo, para o lado mal, para o lado maligno, a palavra é essa, irmãos. Entendeu? Não tem nada de bom aí no coração do homem, a não ser que haja uma intervenção divina. Certo? É uma questão um pouco complexa, mas não vou entrar aqui nesse mérito, certo? Vamos com Gênesis capítulo 6, verso 6. Diz assim, ó. Então se arrependeu o Senhor de ter feito um homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Olha só o quanto a maldade do homem, o quanto o homem sem Deus, isso traz, vamos assim dizer, no sentido humano aqui falando, né? O quanto isso traz tristeza no coração de Deus. E é o que está sobrecarregado no coração do homem sem Deus. Certo? É uma atitude maligna, uma atitude perversa. E que essa atitude, ela sempre vai lutar, né, dentro de si, para que ele sempre seja propenso para o lado mal. Então é o que Davi aqui está falando sobre as intenções dos ímpios. Porque eles estão ali com os seus corações totalmente longe do Senhor. E por estar com o coração longe do Senhor, ele sempre vai prender para o lado negativo. Por isso essa afirmação, aqui Davi está falando uma afirmação, olha só. O ímpio ele trama contra o justo e contra ele range os dentes, ou ringe aqui os dentes. Ou seja, ele tem inveja, ele quer destruir por todas as forças o justo, aquele que teme a Deus. Porém, aqui, Davi fala também que não só ele trama, mas que o ímpio, ele não só vai maquinar o mal, mas como também ele se esforça em colocar em prática. Aqui a gente pode abrir agora aqui um parêntese também, né? Em relação também a muitas das pessoas que se dizem cristãs e que muitas vezes ela tem deixado de se esforçar para fazer o bem e muitas vezes tem feito mal no meio do povo de Deus. Entendeu? Isso aí prova, isso aí apenas quer nos mostrar, né? E fazer a diferença de quem realmente são aqueles que realmente estão ali obedecendo a Deus, né? Jesus lá nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus, ele foi bem enfático nessa questão aí. Que sempre
irá haver dentro do povo de Deus duas espécies de semente, o trigo e o joio, né? E muitas vezes o joio a gente não consegue, ele lá diz bem claro, deixa claro, que nós não conseguimos fazer essa diferença entre joio e entre trigo. Mas nesse texto aí, lá na frente mais no Evangelho, ele vai ensinar a mim e a você como é que a gente consegue fazer essa diferença. E como é que é? Pelos frutos, né? Jesus falou lá em Mateus que pelos frutos a gente vai conhecer as árvores. Então, a gente recebe esse discernimento para entender quem é trigo e quem é joio. E aqui, o foco que Davi quer nos passar é que o ímpio, ele não só, ele trama, ele arquiteta fazer o mal, mas como ele almeja e tem o desejo ardente ali de colocar em prática o seu ato maligno, vamos dizer, contra o justo. É isso que ele quer dizer. Porém, Davi, ele dá uma mensagem de esperança para aqueles que temem ao Senhor. E também, ele não só traz uma mensagem de esperança e de conforto, mas como ele também mostra como os planos dos ímpios, eles não são levados assim, a cabo rapidamente e conseguem ter o seu êxito. Acompanhe comigo, olha só aqui o que diz aqui o verso 13. Olha só. Ri-se-ar dele o Senhor. Essa expressão aqui é uma expressão interessante, né? Ou seja, Davi está aqui afirmando que em meio a essas especulações, esses planos, vamos assim dizer, todo esse aparato que o ímpio ele tem ao seu favor, ele utiliza para fazer o mal, em relação a colocar isso aí em prática, Deus está apenas zombando, assim, parece ser um escárnio, né? Deus, assim, ó, isso aí é brincadeira, vocês estão querendo fazer isso? Deus zomba da atitude dos ímpios em querer se levantar contra o Criador, praticamente, né? É isso que nós podemos aqui comparar, né? Então é o que eu quero falar aqui o seguinte, após essa afirmação do verso 12, que há uma trama, há uma estrutura no mundo espiritual de um plano maligno contra os justos, contra os servos do Senhor. Mas isso aí, perante a soberania de Deus, Davi está dizendo assim, ó, Deus está rindo, Deus está zombando desse tipo de atitude, dessas pessoas. Ele imediatamente, aqui no verso 3, ó, ele adiciona que seus esforços serão frustrados. Olha o que diz o verso 3, ó. Ri-se-ar dele o Senhor, pois vê, está se aproximando o seu dia. Olha que mensagem de conforto para aqueles que temem o Senhor. O que é que Davi, pelo Espírito Santo aqui, ele está nos ensinando? Ele está dizendo para mim e para você que essa situação, esse meio aí a qual você está envolvido e que está trazendo angústias, desânimo, talvez perdendo as forças, Davi está dizendo assim, ó, eles não vão ter êxito contra a sua vida. Isso que eles estão fazendo, não sabemos porquê, é uma permissão de Deus, mas isso é por pouco tempo. Então Davi está ensinando você a ter esperança e convicção de que essa situação, ela é uma situação momentânea, é algo onde Deus está aí agindo para trazer alguma lição para você aprender. Mas Davi aqui está dizendo assim, ó, não tenham medo, né? Confia. Essa situação não é para trazer morte ou para trazer algo ainda que venha agravar mais a situação. Tudo isso aí é para envolver e para exaltar o nome do Senhor na sua vida, na minha vida. Porque não é porque eu estou aqui passando essa mensagem que eu estou isento ou que eu estou livre de passar por essas calamidades. Eu sofro calamidades todo dia. Todo o povo de Deus sofre calamidades, né? Isso são circunstâncias que envolvem todo tipo de pessoas. Mas para aqueles que temem ao Senhor, como Davi fala aqui nesse salmo aqui, há esperança. Há uma promessa da palavra de Deus empenhada nesse propósito. Eu estou batendo um tempo aqui na câmera, né, gente? Tá mexendo aí, mas a imagem dá para ver tranquilo, não dá, gente? Qualquer coisa vocês mandam aí, que daqui eu estou conferindo, certo? Eu não posso responder, como eu falei no início, a todos os comentários que os irmãos fazem aí
nesse exato momento, para não tirar aqui o meu foco. Okay? Mas no final a gente faz aqui nossos agradecimentos e espero contribuir para que você possa crescer, certo? No verso 13, né, tem aqui a palavra aqui de escape. Aqui. Interessante aqui que ele usou aqui uma expressão, Davi usou aqui um tom bem irônico, né? Ó, ele usa aqui um tom, ri, né? Ó. Ou seja, o que é que Davi quer dizer aqui? Ó? Davi, ele quer mostrar a insensatez praticamente, não. Ele mostra aqui a insensatez, ó, que existe no coração do homem em não reconhecer as suas limitações. Ou seja, o homem, ele está livre para fazer tudo o que ele quiser. Mas Deus impõe um limite sobre as suas ações. Aí aqui agora vai entrar outra polêmica, Deus. Sobre a questão, e agora, irmão? Tem livre-arbítrio ou não tem? Oh, você vai estudar e vai pesquisar. Eu tenho a minha posição em relação a isso, certo? Não vou debater, não vou entrar nesse mérito. Mas aqui Davi, ele traz aqui esse tom aqui bem interessante, quer mostrar, para consolar até também o justo. Ele está aqui dizendo o seguinte, que há uma insensatez, né? Essa atitude do ímpio mostra a sua insensatez de querer destruir ou levar a cabo, a fim, os seus planos, e Deus não vai permitir que isso aconteça. Então aqui mostra o quanto é insensato o coração do homem que não teme a Deus. E isso aí faz com que Deus dê gargalhadas em sua situação. Ó. E que é achar ó, que pode colocar em prática todos os planos em ação com os escolhidos do Senhor. A minha expressão aqui, escolhido, não se refere aqui, não estou aqui entrando no mérito também. Ó, sempre a gente vai estar batendo nessas questões, né? Em mérito aqui de questão de predestinação incondicional, dupla predestinação, não vou tocar nesse assunto, certo? É muito complexo, né? Eu tenho também a minha posição em relação a essa posição, né? Eu tenho tentado entender, eu tenho buscado, tenho lido bastante. Daí dá para vocês verem, eu vou apontar aqui com o meu dedo aqui, ó. Tá indo aqui, ó, se vocês estão vendo aí, ó. 4 volumes aí, ó. Os 4 volumes das Institutas de Calvino, entendeu? Eu estou tentando aqui entender como era que Calvino colocava, como era que ele expunha a sua posição e a sua colocação em relação à questão da predestinação, quanto à matéria soteriologia, que é a questão problemática entre calvinistas e arminianos, certo? Eu prefiro ficar com a Bíblia, né? Apesar de não entender claramente tudo que é exposto aqui através dela, mas a gente tenta chegar a uma conclusão que não venha denegrir posições nem de A nem de B, certo? Eu aprendi e a gente tem que aprender a respeitar primeiro as posições das pessoas, certo? Então aqui, voltando para esse assunto de novo, é um tempo curtinho. Então essa situação a qual você se encontra é uma permissão de Deus. Não sei, não me pergunte aí nos comentários por quê, entendeu? Porque eu também passo, muitas vezes eu me questiono, eu indago por que está passando por isso, né? Nenhum dos servos de Deus eles foram isentos de passarem por essas situações, mas eu quero dizer que todos aqueles que foram submetidos a trafegarem nessa área, nessa linha aí, eles confiaram em Deus e eles tiveram um bom êxito. Então eu espero que você também alcance o mesmo objetivo que eles alcançaram. Se você quiser entender, leia Hebreus capítulo 11. Lá é o capítulo daqueles que venceram as tribulações, ok? Então Davi aqui, ele está mostrando. E Davi no verso 10 aqui, ele conclui que a ação deles, ela é de curto tempo. Ela tem um curto tempo. Logo, logo chegará ao fim. Então é essa mensagem que Davi nos traz de encorajamento, né? De sabermos esperar. Que Deus, ele tem o seu juízo pronto, né? Os meios a qual ele vai utilizar para dar a recompensa a cada um segundo as suas obras. A gente vai trabalhar um pouco isso lá na frente. Eu quero expor agora os versos 14 e os versos 15 aqui, onde ele mostra o que é que domina. Nos versos 14 e 15 aqui, Davi nos mostra o que domina o coração do homem que não teme a Deus. Escuta só, acompanha comigo aí no verso 14 e 15. Ó. Os ímpios, eles arrancam da espada, aqui é uma expressão assim, de desembaiar a espada para ficar pronto para dela trazer agravo, né, tirar a vida. Então, é o que domina o coração do ímpio. Aqui, ó.
Eles arrancam da espada, ó, eles estiram, ou seja, o inimigo, ele está sempre pronto para a guerra. Interessante aqui a gente pode tirar uma lição, irmão. Muitas vezes o povo de Deus está totalmente despreparado. Vem a guerra, ele está, eu vou usar aqui uma expressão interessante, né, um pouco chula. Está no mundo da lua, sem saber o que é que está fazendo, aí o inimigo vem e ceifa. Ele não sabe nem por quê. Né? Aqui tem um ensinamento interessante, ó, certo? Ó, o inimigo ele está sempre pronto para a batalha. Se equipare com a armadura de Deus. O conselho que eu vou te dar aqui é isso. Vista a armadura de Deus. Se você não sabe o que é a armadura de Deus, dá uma conferidazinha lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 11 lá. Ele vai ensinar o que é a armadura de Deus. Para você ficar pronto, para você ficar apto a combater essa batalha espiritual que ela acontece no meio do povo de Deus. Então aqui, ó, Davi aqui ele está ensinando, né, que o inimigo ele é cauteloso e o quanto o seu coração ele é perverso. Ele continua, ele está tocando nessa tecla aqui do coração mau do homem que não teme a Deus. Ó, para o 14, ó, os ímpios arrancam da espada. É uma linguagem aqui de guerra, eles aqui utilizam aqui de linguagem militar daquela época, né? Ó. Se fosse nos dias de hoje, né? O inimigo está com seu fuzil preparado. É uma linguagem praticamente, né, daquela época, a qual eles utilizavam para expressar as situações. Então aqui ele utiliza aqui, ó, de espada, né? Ele vai aqui falar do inimigo, ele esticar o arco, ele está pronto para lançar aquele seu dado, a sua flecha, para tirar a vida, né? Ó. O verso 14 ainda, ó. Para abater o pobre e o necessitado. Aqui é uma figura de linguagem, né, que Davi utiliza. É que os justos, né, eles por serem justos, ele tem uma vamos dizer assim, uma aparência, não é aparência, mas uma perspectiva de uma pessoa não pobre no sentido material, ou é também, né? Mas no sentido espiritual, que está ali necessitado, que está necessitando de um socorro, da presença de Deus ali para lhe ajudar nesse combate. Ele continua aqui, né, no verso 14, ó, para matar os que trilham o reto caminho. Então tá vendo aí, ó, a quem Davi se refere como pobre e necessitado, ou seja, são aquelas pessoas que não têm recursos materiais, mas eles conseguem, por suas limitações, trilhar um caminho de retidão. Então, essa sua atitude provoca ira nos ímpios. E aí os ímpios, eles sempre estão a se levantar contra aqueles que estão trilhando o caminho do Senhor. Ou seja, você pode comparar aqui bem que Davi é aquele que quer mostrar, né, o que é que está dominando o coração do homem. Aí eu também posso te perguntar, né, o que é que tem dominado o meu? O que é que tem dominado o seu coração? São pensamentos de paz, são pensamentos que vai trazer alegria para os que estão ao nosso redor. O que Davi quer ensinar é isso. Não deixar que o nosso coração se domine pela aparência do mal. Paulo já ensina lá na carta aos Tessalonicenses, ó, fugir da aparência do mal. Foge desse negócio aí, que isso aí só vai trazer perturbação. Então aqui, os justos aqui, ó, uma lição que a gente pode aprender rapidamente aqui é que os justos, segundo essa questão que está acontecendo aqui, eles não estão isentos de calamidade e tribulação. Porém, outra lição que a gente aprende aqui é interessante, sabe qual é? É que muitas das vezes, quando você lê a palavra para frente e para trás, a gente vê Deus livrando o seu povo, trazendo salvação para o seu povo, justamente quando eles estão em perigo, em meio às tribulações. É uma maneira que Deus utiliza para trazer alívio, trazer conforto e trazer segurança ao que ele chama aqui de justos, aqui ele chama aqui daqueles que trilham o caminho da retidão, né? Então, ou seja, eu e você não estamos isentos de sofrer calamidades, mas é dentro dessas calamidades que geralmente Deus coloca em prática e cumpre com aquilo que ele promete. Se você observar bem aqui, ó, Davi agora vai mostrar as consequências e o livramento que Deus dá em relação às atitudes tomadas por cada um de nós. Olha o que vai dizer agora o verso 15.
A sua espada, porém, olha só, esse porém aqui significa assim a questão de resultado contrário. Ou seja, a ação merecida pela atitude, a reação merecida pela ação, vamos assim dizer. Olha só, as consequências daqueles que maquinam o mal. Quais são os resultados? Qual vai ser a colheita? Olha só, verso 15. Ó. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração. É um ditado popular que é muito claro e muito visível nos dias de hoje, né? Todo mal que você intentar sobre si, ele virá. Né? A gente sabe que quem planta o mal, ele só vai poder colher o mal. Então quem planta o bem, mesmo em meio às dificuldades, mas a sua plantação ela foi feita pelo bem, então você vai ter benefícios dessa sua plantação. É o que Davi, ele quer expressar e mostrar a reação sobre a ação cometida da pessoa. Olha só, verso 15. Ó. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração. E os seus arcos serão espedaçados. Ou seja, Davi está aqui dizendo que eles não irão ter êxito em suas ações. Olha que palavra de conforto. Eu sei que nesse exato momento agora o inimigo ele está trabalhando para me impedir de passar essa mensagem para você. Mas eu quero dizer, pela autoridade da palavra aqui de Deus, no nome de Jesus, que ele não pode prevalecer sobre a vida daqueles que o temem. A prova é que eu estou aqui passando para você essa mensagem. Ou seja, eles não vão ter durabilidade nas suas ações. E elas vão ter, segundo aqui Davi fala, uma ação contrária ao pretendido pelos autores. Porque olha só a reação que Deus tem em relação à ação do ímpio. Olha qual é a atitude de Deus em relação às atitudes más do homem com um coração pervertido. Vale só, olha, você acompanha aqui o verso 16. Ó. Mais vale o pouco dos justos que a abundância de muitos ímpios. Aqui, Davi aqui, ele está fazendo aqui uma colocação bem interessante. Né? Ele fala aqui que mais vale poucos justos do que muitos ímpios. Né? Ou seja, que na abundância da impiedade, vale mais você se manter com os poucos que são justos do que ir pela grande maioria. Porque nem sempre a grande maioria está com a razão. Certo? Agora, olha só. A consequência da abundância do mal. Olha a abundância do mal a que leva essa atitude. Vê só o verso ainda 17, quer dizer, o verso 17, olha. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, vírgula. A questão aqui, braço não quer dizer que Deus vai quebrar o braço do pessoal, não. Né? Aqui fala aqui sobre as suas ações, o seu intento, né? O braço fala de força, né? Talvez do seu aparato material forte em relação aos poucos recursos que o justo possua, isso não terá êxito, ele chegará a um fim. E aí Deus irá quebrar, ou seja, Deus irá pôr fim a essa ação que o ímpio intenta contra o justo. Por isso essa expressão aqui poética, ó, pois os braços dos ímpios serão quebrados. Aqui, ou seja, é uma referência a aquelas pessoas que em momento de guerra eles sofriam algum dano físico, eles não tinham mais capacidade de permanecer no terreno, na área de guerra. Então eles eram retirados. Eles não poderiam mais entrar na batalha. Então é isso aqui, eles eram tirados, eram tidos como pessoas mortas. Uma questão interessante é se você observar isso aí no Salmo 88, ok? Então aqui, ó, Davi está dizendo assim, ó, eles não vão ter isso, eles vão ter um final. Ele continua ainda aqui, ó. Mas os justos, olha aí, outra palavra de consolo para aumentar a nossa confiança na provisão de Deus, ó. Mas os justos, o Senhor os sustém. Ou seja, Deus, ele garante. Vamos dizer aqui, é uma afirmação de garantia, né? De que Deus irá intervir nessas situações que elas têm envolvido, né? Muitas vezes o povo de Deus. Como eu falei desde o início, um propósito. Não me pergunte o porquê, certo?
Mas aqui, ó, diz que Deus, ele sustém, ele mantém ali, né, a esperança. Essa aqui é a essência que Davi quer trazer, de manter esperança em meio a essas situações calamitosas que você, que eu passamos. Então aqui, ó, mas o Senhor, ele sustém. Ou seja, Davi está aqui dizendo o seguinte, ó, que Davi não esqueceu da tua vitória. Ou seja, Deus, ele não esqueceu de te recompensar. Ele não está esquecido. Mas é um tempo a qual isso ainda vai chegar na sua vida. Então, é confiar, é esperar que Deus, ele está no controle de tudo isso. É o que Davi, ele quer enfatizar e ensinar aqui nesse pequeno bloco que nós estamos aqui estudando. Do Salmo 37, nessa pequena exposição. Do verso 12 até o 22. E agora aqui, ó, Deus aqui, Davi, ele vai aqui colocar aqui, ele vai fazer aqui comparações. Do verso 18 até o verso 22, Davi, ele começa aqui a fazer comparações nas situações, ou seja, nas recompensas das escolhas, a qual o povo de Deus e os ímpios, eles têm feito em meio às situações que eles enfrentam. Gente, eu estou olhando para cá porque eu estou aqui com a internet aqui aberta aqui no Facebook, o pessoal aqui está falando, eu estou respondendo, ok? Outra coisa aqui interessante, é diferente do que eu estou aqui passando, certo? Então vamos lá, voltando aqui para o Salmo 37, Davi vai mostrar aqui sobre um atributo que pertence ao Senhor, que é o atributo de onisciência, ou seja, de Deus saber antecipadamente todas as reações dos ímpios como dos justos. E aí, mediante esse seu pré-conhecimento, ele já sabe o que vai retribuir a cada um mediante as suas escolhas. Olha, acompanhe comigo aí o verso 18 do Salmo 37. Ele diz assim, ó: o Senhor conhece os dias dos íntegros. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Ou seja, Deus, ele está ciente, né, do que acontece e de como eu e você vivemos a nossa vida aqui, nosso dia a dia, de como nós nos portamos em meio a essas situações. Como é que nós reagimos em meio a essa situação? Aqui Deus conhece tudo. E ele sabe, mediante a sua onisciência, qual vai ser as nossas atitudes. E mediante isso aí, há uma recompensa. É isso que ele quer dizer. Que há uma recompensa para aqueles que sabem se comportar diante dessas situações aqui, ó. O Senhor conhece os dias dos... Ou seja, a palavra diz aqui, não se refere ao dia de 24 horas, ou seja, mas Deus conhece, né, o comportamento, ou seja, o que está no coração daqueles que temem a Deus. Praticamente é uma forma poética dele dizer que Deus conhece o coração daqueles que temem a Deus. Ele usou aqui essa figura de linguagem, essa expressão, né, que Deus conhece os dias, né? Ou seja, é claro, porque é através do dia a dia que nós manifestamos as nossas atitudes, as nossas ações. Então é uma forma poética de Davi falar que Deus conhece o coração daqueles que temem a Ele. E mediante isso aí, há uma recompensa, há uma herança guardada. E aqui interessante que é uma herança totalmente superior ao que o ímpio almeja, ou aqui e agora. E eu também eu não quero aqui tapar o sol com a peneira, mas infelizmente também, meus amados, no meio do povo que se denomina cristão, né, que eu faço parte dele, eu luto para fazer parte do povo de Deus, né, muitas vezes nós temos colocado nosso coração nessa mesma caminhada que os ímpios colocam, almejando o aqui e agora, viver para o aqui e agora. Jesus falou que a cada dia já basta o seu mal. Isso é a questão de você trabalhar e receber orientação sobre a ansiedade. Não deixar que a ansiedade ela perdure e ela domine as suas atitudes. É isso que ele ensina. Então aqui, ó, ele fala que nós devemos buscar as coisas que são do alto. Paulo já falava sobre isso lá em Colossenses capítulo 3, verso 1 a 2. Ele diz lá que devemos buscar as coisas que são do alto, porque elas são eternas. Essas coisas aqui, elas são apenas efêmeras. Ele continua aqui, ó. Ele fala que aqueles que
Deus conhece o seu coração, olha o que diz o verso 19. Ó. Eles não vão ser envergonhados, né, nos dias mal. Ou seja, aquela pessoa que confia em Deus, ela, mesmo que venha passar por algum agravo, né, ela será recompensada, né, ela será alcançada, vamos assim dizer, pela misericórdia de Deus. Ó. Olha o que daqui, ó. O verso 19. E nos dias da fome se fartarão. Isso aqui fala de uma garantia. Isso aqui está falando de garantia, que Deus garante, né? Ele não vai permitir que você que anda em um caminho de retidão, buscando realmente de um coração contrito, inabalável, o Senhor não rejeitará. Já dizia também o salmista. Então, há uma garantia aqui de provisão. O que Davi quer ensinar é que há uma garantia de provisão para aqueles que andam no caminho de retidão. Que há uma retribuição, ou seja, Deus vai entrar com justiça nessa situação. Olha só, ele agora vai comparar com a atitude que Deus, vamos assim dizer, está preparada para aqueles que não temem a Deus. Quais são as reações negativas em relação aos ímpios? Olha só o verso agora 20. Olha o que diz, ó. Os ímpios, no entanto, perecerão. E os inimigos do Senhor, olha aí, ó. Deus tem inimigo, tá vendo aí? Se você quiser entender bem sobre essa questão de inimizade com Deus, é só você ler um pouco lá em Tiago. Tiago capítulo 4, lá fala sobre aquelas pessoas que elas são tidas como pessoas que são adúlteras. Não estou falando da questão da questão sexual, né? O texto lá não vai tratar sobre a questão sexual, mas sim sobre a infidelidade, né? De você trocar Deus por bens materiais, vamos dizer. Isso é um adultério, vamos assim, ele faz esse tipo de comparação. É por aí, é mais que isso, mas apenas para você entender. O ímpio, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor, o que acontece? Ó? Serão como o viço das pastagens. Sabe, ó? Chegou aqui naquele verso que a gente observou aqui, que nessa minha versão que eu estou aqui, que é a versão atualizada, certo? Essa Bíblia é bonita, né, gente? Eu faço coleção. Davi aqui, ele está colocando aqui o seguinte, que os ímpios, por mais que eles intentem fazer o mal, e por mais que eles intentem colocar em prática as atitudes maldosas do seu coração, né, isso diante de Deus não é nada em relação ao que Deus tem reservado para aqueles que o temem. Mas aqui Davi faz uma comparação deles, né, com o viço das palavras, ou seja, aqui é uma linguagem agrícola que Davi está aqui utilizando para enfatizar uma situação que é o seguinte, ou seja, que por mais poderoso, por mais forte que seja o ímpio, devido aos seus recursos materiais, ele é comparado a um capim que nem para pastagens, ou seja, é um capim que não serve nem para o burro, para o boi comer, né? É um capim que não serve para nada, é um capim que depois que ele é pisado ali, como diz lá na parábola do trigo e do joio, ele é juntado em feixo e vai ser lançado no fogo que consome eternamente. Ou seja, isso mostra aqui, ó, da brevidade que os ímpios muitas vezes têm em suas ações. Ou seja, ele vai falar aqui o seguinte, olha só. Serão como o viço das pastagens, ou seja, é um capim que não serve para nada, nem para alimentar serve. Olha mais, ó. Serão, ó, aniquilados e se desfarão em fumaça. Ou seja, é de pouca durabilidade. Aqui fala da durabilidade que tem, que é muito pequenininha, né? O poder dos ímpios. E ele termina aqui dando uma afirmação em relação àqueles a quem o Senhor ele tem abençoado. E aqui é uma questão polêmica, né? No Salmo 37 e o verso 21, ele fala aqui sobre a questão de retribuições, né? Sobre ações a qual Deus ele determinou. E se você observar esse Salmo 37 e o verso 21, diz assim, ó, o ímpio pede emprestado e não paga. Será que é só o ímpio que não paga? Gente, isso é tão complexo, tão complicado, gente, no dia de hoje, né?
Muitas vezes o povo de Deus tem deixado tanto a desejar nessa questão aqui de pedir emprestado e não pagar, né? Claro que Davi aqui está vendo aqui comparações entre atitudes corretas e atitudes incorretas, certo? Para você entender bem sobre essa questão aqui, do verso 21 do Salmo 37, Davi aqui está fazendo aqui o uso de provérbios, não do livro de provérbios de Salomão, certo? Mas de questões cotidianas, de provérbios de sabedoria que circulava naquela época, que Davi era um homem bem entendido disso aí, né? Mas o mais a gente sabe que foi o Salomão. Mas Davi aqui está falando que o justo, ele se compadece, né? Aqui está falando de uma ação, o Salmo aqui é uma forma poética, então aqui Davi está vendo aqui uma comparação entre atitudes de compaixão, em que o ímpio ele não tem compaixão, né? O seu egoísmo está sempre em arrecadar para si e esquece de se compadecer do pobre, que é uma lei que tinha lá no livro do Pentateuco, onde Deus ensinou seu povo, né, a sempre se compadecer da viúva, do pobre, do necessitado, né, daqueles que não têm condições de manterem uma vida com sustento que dê para manter. Então, Davi está falando aqui que há uma ação totalmente diferente entre o ímpio e entre o justo. E aí Davi, ele conclui essa ação, essa contraposição entre as ações do ímpio e as ações do justo, dizendo que há uma recompensa melhor para aquele que põe em prática a compaixão da lei que Deus tinha passado para o seu povo. Olha o que diz no Salmo 37, e ele conclui com o verso 22, dizendo o seguinte, ó: aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. Aqui é complexo, né? É aquela passagem que eu falei no início da nossa argumentação, onde as testemunhas de Jeová se utilizam para dizer, né, que nós vamos herdar aqui a terra, vamos viver eternamente aqui na terra. Eu estou aqui passando dele porque tem gente falando comigo no zap, não dá para responder agora. Eu já estou chegando aqui ao final e quero concluir dizendo que essa questão de que Deus abençoa o seu povo aqui, né, aqueles a quem o Senhor abençoa. Esse pronome, essa expressão aqui, aqueles, né, não quer dizer que são a questão da predestinação. Ou seja, aqui se refere a aqueles, ou seja, então a qualquer um que teme a Deus. O que ele quer colocar isso aqui, ó? Todos aqueles, ou seja, qualquer pessoa, de qualquer nação, de qualquer língua, de qualquer tribo, que se submete e que confia em Deus, essas pessoas, Deus tem bênção para dar a essas pessoas. Ou seja, Deus ele recebe essas pessoas. Olha só. E Deus, ou seja, a questão aqui de possuir a terra significa que é uma forma de Davi dizer assim, que eles terão longevidade. Não quer dizer que vai permanecer para sempre na terra. Vamos supor, se a pessoa que teme a Deus, ele pode chegar, vamos assim dizer, devido ao seu temor diante de Deus, Deus pode permitir que essa pessoa chegue a uma longevidade de vida. Ou seja, tem pessoas que hoje em dia morrem com 100 anos, 110, apesar da Bíblia dizer que depois dos 80 ou 70 é só enfado e canseira, né? É enfado, mas ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Mas aqui é uma forma de dar vida assim, ó, aqueles que temem ao Senhor, o Senhor o abençoa de forma tal que eles terão longevidade de vida na terra. Porém, aqueles que não temem o Senhor, olha o que ele fala aqui, ele conclui, ó, serão exterminados, ou seja, Deus ceifará a sua vida, ok? É isso que ele quer dizer aqui, ó. Aqueles a quem amaldiçoa. Ó, é o seguinte, gente, Deus não amaldiçoa ninguém. Aqui é uma forma poética, certo? Amaldiçoar aqui é nesse sentido, né? De que terá uma vida breve, uma vida curta. Porque Deus amaldiçoa, poxa, é complexo isso aí, né? Se a gente falar dessa maneira, como é que a gente vai entender, por exemplo, em Ezequiel? Como é que a gente vai entender lá Ezequiel 18, que Deus não tem prazer na morte dos ímpios, né? Então a gente tem que entender aqui que Davi, ele se utilizava aqui de uma forma poética, e ele era um grande compositor. Davi, né, ele foi um grande compositor. Eu estou aqui fechando a Bíblia para encerrar, para não ficar muito exaustivo. Eu também aqui quero mostrar, gente, que algumas
Alguns dos comentários que eu fiz aqui, eu tirei aqui, ó, desse comentário aqui que eu aconselho, né, você adquirir. Esse aqui, ó, ele é grosso pra caramba, tá vendo aí, ó? Ele é o volume 2 de uma série de 4, né? De exposições, não, de comentários aqui de João Calvino, né? Talvez você esteja se perguntando, esse irmão aí ele é reformado. Não, não, a Bíblia diz que nós temos que estar nos reformando o tempo todo, entendeu? E a Bíblia também me ensina lá em 1 Tessalonicenses 5, 21. Examinai tudo e retê-nos o que for bom. Então tem muitas coisas provetosas, irmão, nesse material reformado. Não é descartável, entendeu? Como também tem muitas coisas que não são boas no nosso material pentecostal. Não estou aqui falando mal do pentecostalismo. Não, nada disso, porque até eu sou um pentecostal tradicional, ok? Mas eu quero concluir, irmão, dizendo o seguinte, que Deus, ele sabe recompensar aqueles que o temem, né? Eu estou aqui chegando ao final dessa live. Espero que você tenha tido ajuda em alguma dessas questões que eu falei, né? Se você quiser conferir, depois você vai lá, confere, que vai ficar aí no Face, né? E depois também eu tiro ele daí e coloco lá na minha página, no meu canal, no YouTube. Para quem não conhece o meu canal do YouTube, é só você digitar lá o meu nome, Alexandre Urquiza, e lá vai ter algumas exposições, alguns estudos, certo? Em relação à palavra de Deus, que vai trazer, eu espero que traga, né, contribuição e crescimento na sua vida espiritual, assim como eu almejo também crescer espiritualmente no conhecimento e na palavra de Deus. Então a conclusão que nós tiramos dessa pequena perícope aqui desses 10 versículos é que Deus, ele tem o momento certo de agir em meio a essas situações que eu e você enfrentamos no dia a dia, de calamidade, de angústia, de tribulação, de várias adversidades que têm acontecido em nosso meio, e que Deus, ele não está assim de lado, não está deixando, não está sem interferir. É porque, meus irmãos, meus amados, existe um momento, um tempo a qual Deus ele estipulou. E o tempo de Deus, ele trafega, irmãos, em uma área que é muito superior ao pensamento que eu e você temos em relação a tempo. O tempo de Deus ele é muito diferente. A gente não consegue entender por que essas coisas elas sobrevêm sobre a vida dos justos. Mas como nós vimos aqui na colocação do Salmo aqui, é nessa hora, geralmente é mais nessas horas aí, que Deus ele faz se cumprir a sua promessa. Ou seja, olha um exemplo aqui interessante. A gente for analisar essa questão, por exemplo, lá no livro de Daniel, lá no capítulo da fornalha, Deus interviu na hora em que eles estavam na fornalha. Deus não interviu para eles não entrarem na fornalha. Deus interviu na hora que eles estavam na fornalha. Então eu não sei se você está passando nesse momento agora pela fornalha, mas se você estiver, é agora que Deus vai agir na tua vida, ok? Eu espero que eu possa ter contribuído, né? Eu quero agradecer a todos os irmãos que contribuíram, que fizeram aqui os seus comentários, certo? Eu vou, agora quando encerrar, eu vou responder aos comentários dos irmãos, né? E eu espero também que os irmãos, vocês possam contribuir, né? Com orações, certo? Com orações em prol da minha vida, do meu ministério, né? Da minha família, porque eu também sou carente. Eu não sou o super crente, irmão. Não existe essa questão de super crente, né? Eu já venho nessa caminhada há praticamente há 9 anos, e eu tenho aprendido bastante. Eu vejo que muitas pessoas que eu conhecia no início do ministério, né, que eram metidos aos os super espirituais, aos super... Não tenho nada contra essa atitude, né? Mas hoje em dia, essas pessoas que eram os, vamos assim dizer, os espirituais, eles hoje em dia se encontram afastados, se encontram longe da presença de Deus. E é lamentável que isso tenha acontecido, né? Então isso prova aí, irmão, que muitas vezes nós nos escondemos. A verdade é essa. Eu já falei que eu não estou aqui para cobrir ou para tapar o sol com a peneira, meu irmão. Nada disso, né? Entre questão de evangélicos, católicos, espíritas, sei lá qual for a sua posição religiosa. Mas nenhum de nós consegue tapar o sol com a peneira, certo?
eu quero encerrar essa exposição falando sobre a questão da recompensa, lendo aqui o que Paulo deixou escrito na carta aos Gálatas, no capítulo 6, que é em relação às atitudes que tomamos, certo? As escolhas que fazemos e que há uma retribuição. E é o que Davi ele ensinou o tempo todo, a saber esperar pela retribuição de Deus em relação às nossas atitudes. Paulo diz o seguinte, Gálatas capítulo 6, a partir do verso 6 diz o seguinte, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Né? Mas agora, não vos enganeis. Não era o verso 6, não, era o verso 7, certo? Desculpa aí, era o verso 7. Gálatas 6, capítulo 6, a partir do verso 7. O verso 6 é outro contexto, certo? Fala aqui a questão da semeadura, né? Da recompensa pelo aquilo que nós semeamos. Ele vai dizer o seguinte, Gálatas 6, verso 7 em diante, diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Entendeu? Ou seja, não se zomba de Deus. Por isso que Davi utilizou aquela expressão irônica, né? Que Deus é que está zombando deles. Por quê? Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Certo? Escolhas erradas, consequências danosas. Olha só, verso 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, né? Aquele que é egoísta, que apenas olha para si, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. E o conselho que Paulo dá sobre a questão da prática do bem é essa. O resumo é esse aqui, olha só, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Então, essa é a plantação, essa é a escolha que eu e você devemos optar. Diante de tudo aquilo que foi exposto. É a atitude, é a prática. É o que? E não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque ao seu tempo ceifaremos vida eterna, que é o que ele fala no verso 7. Porém, se não desanimarmos. Então, irmão, não desanime. Essas situações que têm acontecido não é para te desanimar. É para te trazer lições práticas, para talvez até despertar. Talvez seja essa a intenção. É despertar eu e você que muitas vezes temos tido uma vida acomodada espiritualmente. Né? Muitas vezes nós estamos, parece, com a nossa espiritualidade no freezer. Então é para tirar você do freezer e talvez te levar para a fornalha. Mas nessa fornalha não vai chamuscar, apesar de eu estar aqui ficando careca, né? Não vai chamuscar um só fio de cabelo seu. Então a conclusão é essa. É saber semear o bem. É sempre saber escolher e reconhecer e confiar que em meio a essas dificuldades aí, Deus ele vai trazer soluções e vai trazer consolo. Vai trazer refrigério. Por isso que ele fala o seguinte, para concluir, Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, meus irmãos, façamos o bem a todos. Mas principalmente a os da família da fé. Ok, irmãos? Então que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa trazer consolo e refrigério para você que está passando por essa dificuldade. Que essa pequena explanação que eu fiz aqui possa trazer refrigério, possa te trazer auxílio, te ajudar nessa caminhada, porque eu também preciso também receber esse auxílio, esse refrigério, ok, irmãos? Que Deus possa abençoar tremendamente a sua casa, a sua família, o seu ministério, te enriquecer na tua fé, que você possa orar também, pedindo mais discernimento, pedindo fé para que Deus possa, no tempo oportuno, entrar com providência na sua vida, ok, irmãos? Então eu encerro por aqui. Se Deus assim permitir, irmãos, na próxima semana nós estaremos aqui trazendo a terceira parte do Salmo 37, ok, irmãos? Onde a gente vai trabalhar aqui uma outra temática desse salmo aqui, onde ele vai trabalhar a outra necessidade com essa mesma visão aqui sobre nós, que é exortar em que o justo. Então, o tema da próxima lição será permanecer no caminho reto, em contrário ao caminho dos ímpios. E Davi aqui, do verso 23, são mais 10 versículos, outra perícope aqui. Ou
seja, é um outro lado da moeda que Davi vai ensinar nessa terceira parte do Salmo 37, a exortar em que o justo ele continue em andar no caminho bom, em contrário aos perversos. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a sua família em nome de Jesus. Amém, irmãos?